Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Queria falar sobre essa questão, da manutenção do ministro Paulo Guedes, da saída da equipe dele, Bom, em primeiro lugar, eu queria tecer algumas considerações, O teto de gastos foi criado no Michel Temer em 2016. Naquela época, a dívida pública estava em 77% do PIB, graças a quase 30 anos, de Fernando Henrique 1 e 2, Lula 1 e 2 e Dilma, metade de um mandato, e ela sofreu o impeachment na metade do segundo mandato. Então, assim, o Brasil teve mais de 30 anos de governo de centro-esquerda, social-democrata, que impediu o país de crescer. Enfim, o Paulo Guedes foi eleito ministro da Economia do Bolsonaro com uma proposta ultraliberal. Ele é um dos economistas mais respeitados do mundo, da Faculdade de Chicago, eles chamam de Chicago Boys no jargão da economia. Enfim, o que aconteceu? O teto de gastos era para dar credibilidade para o Brasil em 2016, O Paulo Guedes, naquela época, a dívida estava com quase 80% e com chance de chegar a 90% do PIB em pouco tempo. O Paulo Guedes fez várias reformas à tributária, Não, ele não fez, ele propôs a reforma tributária, ele fez a da Previdência, desculpa. O Temer fez a reforma trabalhista. Enfim, o Brasil ele está numa questão de reformas. Agora, o que acontece? Muita gente na CNN, eu estou acompanhando essa suposta crise, da saída da equipe do Paulo Guedes. Enfim, ninguém sabia em 2016, o teto de gás, que haveria uma mega pandemia, o evento mais trágico depois da Segunda Guerra Mundial e a pior pandemia depois de 100 anos. A pandemia mais grave que teve no mundo foi em 1918 e ninguém no mundo sabia o que fazer, e ninguém sabe, a gente ainda está vivendo o caos da pandemia. Eu vi alguma notícia aqui da OMS falando que talvez a pandemia continue todo ano que vem, Então, assim, o governo, os mercados caíram, a bolsa, Só que assim, o Paulo Guedes, ele não é ministro dos mercados, ele é ministro da economia do Brasil. E como ministro do Poder Executivo, ele tem legitimidade para tomar as melhores decisões para o país, né? Tiveram países, por exemplo, que gastaram 60% do PIB a mais na economia. Então, assim, o Paulo Guedes, ele conseguiu a proeza mágica de conseguir equilibrar a dívida no meio de uma pandemia, que é o maior caos social que o Brasil já enfrentou e está enfrentando. Quem anda nas periferias de algumas grandes cidades vê que as pessoas estão fora das suas casas, na rua, sem emprego, sem o que comer, entendeu? É um caos social imenso, A CNN está sendo contra, parece que está fazendo propaganda para derrubar a equipe do ministro, do próprio Paulo Guedes, mas eles estão sendo insensíveis. O Bolsonaro ele não está sendo eleitoreiro. Se não tiver a prorrogação do auxílio, que eles criaram o Auxílio Brasil, que é um programa muito melhor que o Bolsa Família, e é importante para quê? Uma questão humanitária, para o Brasil não decretar estado de sítio, devido às pessoas começarem a saquear supermercados. Isso pode acontecer, porque o Brasil já tem uma pobreza extrema, tem 17 milhões de beneficiados que precisam desse auxílio de R$ 400 para sobreviver. E tem uma outra coisa, o Lula falou publicamente que ele era a favor de R$ 600, ou seja, o Paulo Guedes ele é o melhor ministro da economia do mundo. O Brasil foi uma das economias que menos perderam emprego no meio da pandemia, que menos caiu. O Brasil, acho que não foi o quinto que menos caiu a economia no meio da pandemia, graças à ação rápida do ministro Paulo Guedes. Ele fez um programa de auxílio às empresas, crédito para as empresas, auxílio para as pessoas, para as empresas manterem o emprego, que foi elogiado pela ONU. Ou seja, o Paulo Guedes é um dos melhores ministros da economia do mundo. Ele, na minha opinião, se ele não quiser ficar, ótimo, mas assim, é uma decisão dele, Ninguém está mandando, obrigando ele a ficar como ministro da economia do Bolsonaro. Mas eu, na minha opinião, eu acho que o Paulo Guedes, ele é o fiador do Bolsonaro, da credibilidade que tem o governo Bolsonaro para conseguir a reeleição em 2022. Por isso que os opositores estão atacando o Paulo Guedes ao máximo, porque eles sabem que se o Paulo Guedes sair, é o fim do governo Bolsonaro. É igual ao momento Joaquim Levy da Dilma. Depois que o Joaquim Levy saiu, a dívida estourou, ela teve impeachment. Então, assim, o Paulo Guedes ele é realmente insubstituível. Na minha opinião, ele devia de ficar no governo.
Eu não sou ninguém, né? Eu só dou sugestões que eu acho que é melhor para o país, né? Não pressiono, nem ameaço, nem nada disso, né? Não me levem a mal, eu sou só um brasileiro patriota preocupado com o país. Eu sou patriota e acho que o Paulo Guedes ele não deve sair, é o dia do fico, né? Por quê? Estão atacando o Paulo Guedes porque a oposição sabe que se o Paulo Guedes sair, o governo Bolsonaro já era ano que vem. Teve uma mega grave pandemia, né? Ele, segundo o líder governista, falou ontem na CNN à noite, eles não estão furando o teto de gastos, eles estão adequando o teto de gastos e igual o Temer falou também, em calamidade pública, não se tem uma previsão de calamidade pública que o teto de gasto pode ser ampliado. Então, assim, não tem nada, não tem sentido nenhum o mercado ficar desesperado. O único, se o Paulo Guedes sair de fato, aí sim a bolsa e o dólar vão disparar. Porque, inclusive, o Lula defendeu um auxílio de R$ 600, que é, né, é mais, assim, danoso ainda para as contas públicas. Então, assim, se o Paulo Guedes sair, na minha opinião, vai ser o momento de Joaquim Levy, que teve na Dilma, que depois dali para frente a Dilma se, né, foi até o impeachment. Eu acho que se o Paulo Guedes sair, o Bolsonaro acaba. Já era a reeleição de 2022. Eu acho que ele deve ficar tranquilo, o Paulo Guedes. O Bolsonaro tem que apoiar o Paulo Guedes publicamente, porque estão atacar, né, e tem uma coisa, o Bolsonaro ele está tendo um histórico de abandonar aliados, isso não é legal, né? Então assim, o Bolsonaro ele tem que proteger os bolsonaristas raiz. O ministro Paulo Guedes é a estrutura, né? Ele já perdeu o Sérgio Moro, enfim, o Sérgio Moro era um pilar da anticorrupção, né? Os militares é uma ala muito forte dentro do governo Bolsonaro, que estão querendo engolir o governo, inclusive o Mourão, que é vice, dá declarações contra o próprio Bolsonaro, né? Então tem uma ala do governo militar que está querendo tirar o poder do próprio Bolsonaro e querer tomar o poder à força. Então, assim, se o Bolsonaro perder o Paulo Guedes, abandonar o principal aliado, ele vai perder a reeleição de 2022. Então, assim, eu acho que o governo devia de segurar o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é insubstituível, na minha opinião. Ele está fazendo uma ótima política de desburocratização e tem uma coisa. O Macri na Argentina tentou dar um choque de liberalismo é, muito forte. A gente não tira um país com 30 anos de centro-esquerda de um dia para a noite. Então, assim, era melhor o Paulo Guedes botar a cabeça no lugar, ficar tranquilo, adiar as reformas, só fazer as reformas que já estão em andamento no Congresso, não propor nenhuma briga nova, porque a gente está no meio de uma pandemia, a população está estressada, desesperada, passando fome, comendo o resto de comida, de osso, entendeu? A inflação disparou no mundo inteiro, entendeu? Não é o momento de forçar a barra, porque senão o Bolsonaro perde a reeleição ano que vem. Então, na minha opinião, com todo o respeito à equipe do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, que saiu, vocês estão sendo insensíveis com a situação da pandemia. O Paulo Guedes não deixou de ser liberal, não está traindo sua base. E tem outro, o Paulo Guedes já deu declarações em live pública que ele é liberal social, ou seja, cria um ambiente para todo mundo ter oportunidade de criar riqueza e ao mesmo tempo protege mais fraco, entendeu? O Paulo Guedes ele não é um liberal radical, ele é um liberal social que ele mesmo já declarou, né? A gente está num país pobre, então a transição do liberalismo ela tem que ser gradual. Não adianta o Paulo Guedes forçar a questão, senão ele vira um Macri da Argentina. E aí a esquerda volta ao poder. É isso que estão querendo fazer, forçar a barra em cima dele para o Bolsonaro perder a eleição. Já começou a eleição de 2022, muita gente não percebeu ainda, entendeu? Então, na minha opinião, Paulo Guedes é essencial. Se eu fosse o Bolsonaro, com todo respeito, né, também o Bolsonaro ele pode manter ou não, a decisão é do presidente. Eu só sou um cidadão muito preocupado com o país. Eu acho que se o Paulo Guedes sair, vai desencadear uma série de eventos, igual o filme De Volta para o Futuro. Sair do Paulo Guedes é o fim do Bolsonaro. Com todo respeito, Bolsonaro, não quero ofender você, mas o senhor presidente da República, o senhor que decide, mas segura o Paulo Guedes, pelo amor de Deus, sério. Se a Bolsa está desesperada com a flexibilização do teto de gastos, vai ficar muito mais. Se o Paulo Guedes sair, escuta o que eu estou falando, é dólar a R$ 10, a inflação vai disparar, entendeu? Disparar mesmo, nem o Banco Central aumentando o juro não vai segurar se o Paulo Guedes sair. Se o Paulo Guedes sair, vai ser manchete no mundo inteiro, aí vai ter uma fuga de capital, a gente vira uma Argentina
e vocês vão virar o Macri da Argentina, vão perder a eleição de 2022, pode ter impeachment, entendeu? Pode ter estado de sítio, as pessoas começar a saquear, né? Então vai criar um caos. Paulo Guedes saindo é um inferno na terra pro Brasil, entendeu? Na minha opinião, não é que eu não tenho nada, não sou apaixonado pelo Paulo Guedes, não é nada disso. Ele não pode sair como ministro da Economia. Ele é o fiador da política econômica, da nossa credibilidade. Eu sei que ele deve estar exausto, passou uma pandemia, entendeu? O Moro mesmo não aguentou a pressão e saiu, entendeu? Porque foi fraco. No momento que o Brasil mais precisou dele, ele deixou a desejar. Eu sei que o Paulo Guedes está estressado, pressionado, né? Mas fique, pelo amor de Deus, Paulo Guedes. O Brasil, eu sei que você é patriota, não saia do governo, por favor. Eu acho que você está fazendo um ótimo trabalho, mas também a gente tem que ter uma boa noção que veio uma pandemia, né? Passou uma super pandemia, guarda as melhores coisas para o segundo mandato. Reforma tributária, reforma administrativa, entendeu? Eu vi o Bolsonaro dando a declaração que vai continuar as reformas, não é o momento. Eu também não estou querendo dizer para o Bolsonaro ser populista, mas também atender as demandas sociais para o país não quebrar no sentido não só fiscal, financeiro, tributário, econômico, não. Quebrar no sentido social. Se as pessoas verem que não tem o auxílio de R$ 400, elas vão sair para a rua, vão saquear. As periferias das grandes cidades estão virando um lixão a céu aberto, as pessoas não têm o que comer, entendeu? Isso é uma situação emergencial. E a CNN está falando desinformação, porque o Temer disse, ele que criou o teto de gastos em 2016, o teto de gastos prevê que em caso de calamidade pública pode-se criar orçamento adicional. Então a CNN, pelo amor de Deus, pare de criar caos, por favor, também, porque está previsto, não está quebrando o teto de gastos, não tem nada disso, entendeu? Vocês estão sendo sensacionalista e antipatriota, entendeu? Eu sonhei que ter uma CNN versão brasileira, versão do Brasil, porque tem CNN nos Estados Unidos e em toda a América, nos países da Espanha. E eu sempre quis ter uma CNN do Brasil, mas vocês não estão tendo ética. Vocês estão querendo derrubar o Bolsonaro, criando caos e pânico, entendeu? Não façam isso, porque se o Lula voltar, ele já falou que vai regular a mídia, entendeu? Ele vai trazer ditadura, vai trazer caos verdadeiro, igual da Venezuela e da Argentina. Então a imprensa livre tem que ficar a favor do Bolsonaro. Porque quem defende a liberdade econômica, a liberdade de expressão, é a direita. Entendeu? A direita responsável. Vocês estão do lado errado da situação, lutando contra o país. Tem pessoas passando fome, necessitadas extremas mesmo, em várias cidades do país, no Nordeste. O Auxílio Brasil é a continuidade do liberalismo social. Não tem problema dar auxílio para quem necessita, é uma questão humanitária. Os Estados Unidos é um país liberal e eles ajudam quem está em necessidade. Ajudar quem está em necessidade gira a economia, não ajuda só quem está em estado de necessidade e pobre. Gira a economia para o ano que vem, no fim da pandemia, se graças a Deus a vacinação está dando certo, entendeu? Não criem caos desnecessário, porque se o Lula ganhar, aí sim é um descontrole total. A Argentina estão fazendo tabelamento de preços, as coisas mais absurdas que se propõem, calote de dívida, irresponsabilidade fiscal, quem propõe isso é a esquerda, é a centro-esquerda, social-democracia. O Guedes, ele é liberal social e não adianta querer acabar, fazer a reforma num mandato só. O trabalho do Paulo Guedes é de 2 mandatos, 8 anos de transição dessa porcaria que deixou o Brasil quebrado de centro-esquerda para um liberalismo social. Liberalismo social não é ser radical, é você ajudar quem está em extrema pobreza e fazendo reformas para o Brasil ter um crescimento sustentável. Paulo Guedes não está atraindo a sua proposta de campanha porque ele falou na campanha: eu sou um liberal social, eu ajudo a criar riqueza, destravo o país para isso, para a riqueza aumentar de forma sustentável. É isso que um liberal raiz propõe. Você não precisa destruir o seu país para o país ser liberal, até porque o liberalismo, os países ricos do mundo têm 100, 200 anos de liberalismo. É uma coisa totalmente a longo prazo. Se o Paulo Guedes quiser fazer as reformas só no mandato só de uma vez, ele vai quebrar. O choque de liberalismo não dá certo. A Argentina tentou, o Macri se frustrou e ganhou. A Argentina, coitado dos nossos irmãos argentinos aqui, da América do Sul, estão quebrados.
entendeu? Passando fome mais ainda. Então, assim, eu queria fazer um apelo. Paulo Guedes, por favor, não saia do governo. Tenha muita, tire uma folga, faz o pronunciamento público e eles estão atacando você porque sabem que você é a sustentação do governo Bolsonaro. Eu lamento de você ter perdido parte da sua equipe econômica, mas eu garanto que tem muitos bons. O Sachida, que você está pensando em colocar no Tesouro, eu já conheço ele do grupo de economia do Facebook, ele é muito bom, entendeu? Aproveite e monte uma equipe mais equilibrada. Não sei o que está correndo aí nos bastidores, mas tenha discernimento, monte uma equipe que entenda a situação que está. O Brasil está em caos, 2 anos de pandemia grave, tem que cuidar do social para não ter uma piora, entendeu? Né? A gente respeita o teto de gasto, mas digo o que o Temer falou. Ele criou o teto de gasto em 2016, mas veio uma super pandemia que ninguém previa. Vários países gastaram até 60%, 70% do PIB. Nós estamos com equilíbrio fiscal garantido, entendeu? Passe essa segurança para a população e, entendeu? E, na minha opinião, Paulo Guedes é insubstituível. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News, né? Nosso país está passando um momento muito difícil. O mundo inteiro está com inflação, com falta de peças. As indústrias, acabei de ver na CNN, 60% das indústrias estão com falta de insumos. É uma situação semelhante à guerra, Segunda Guerra Mundial. Essa pandemia está destruindo o mundo inteiro, a economia do mundo inteiro. Entendeu? Por favor, Paulo Guedes, o dia do fico, bate o pé e fica, vai tirar umas férias, faz o pronunciamento e descansa, mas fica, pelo amor de Deus, porque o seu trabalho não é em um mandato só, é em 2, 8 anos. O liberalismo é um trabalho de formiguinha, demora até desmanchar o caos que a esquerda, a centro-esquerda causou no país em mais de 30 anos, não é fácil, a luta ia ser difícil, talvez você não tinha noção, né? Você já é uma pessoa rica, bem-sucedida, eu sei que você está fazendo isso pelo país, porque você também é patriota. Quem é patriota reconhece outro patriota, a gente age, mesmo que a gente não se beneficie em nada, ser patriota é ajudar o país no momento que ele mais precisa. Se você ficar, bater o pé, eu garanto que você vai ter um segundo mandato ótimo, vai continuar as reformas no 2022, entendeu? Vai chegar cheio de moral na reeleição, porque o Bolsonaro vai vencer, se Deus quiser, e você vai fazer todas as reformas rápido no segundo mandato. Tentem ter um discernimento, porque é muito difícil mesmo. Além do Brasil ser um dos países mais difíceis do mundo, com mais pobreza, né, o Brasil necessita do seu apoio, Paulo Guedes. Por favor, fica no governo, né? Eu vou ajudar da forma que eu tiver uma ideia, alguma coisa, eu mando sugestão, entendeu? Mas pelo amor de Deus, fica. Eles estão atacando você, Paulo Guedes, porque você é o sustentáculo do governo Bolsonaro, ministro de confiança máxima do Bolsonaro, entendeu? E sem você não vai ter reeleição, não vai ter nem Brasil mais. O Brasil vai ser destruído igual a Argentina e a Venezuela, que esse povo, eles atacam mesmo, eles querem manter a população na pobreza, na miséria, igual no Nordeste, fazem isso, deixam o povo na miséria, bloqueado, travado, sem poder ter acesso a desenvolvimento, a riqueza, entendeu? Sem o Paulo Guedes, ministro da Economia, o Brasil não tem como sonhar, não tem como se desenvolver. Tente botar a cabeça fria, monte uma equipe melhor ainda do que já tinha. A sua equipe já era boa, mas se eles não entenderam, não dá para fazer nada. Se eles também não tiveram um bom senso de ficar e apoiar você, ache quem né, tem muita gente qualificada. O Sachida, como ministro do Tesouro, é muito bom. Então, assim, garanto que vai ter muita gente que vai te apoiar nesse momento, né? Fica, por favor, dia do fico do Paulo Guedes. Um abraço a todos aí, bem-vindos ao canal Chester News. Se quiserem apoiar o canal, tem o Pix, é o meu e-mail, chestermpellegrini@gmail.com. Quiser doar 5, 10, 20 reais para apoiar o canal. Eu sou patriota, defendo o país. Se você apoia o canal, faça uma doação, se inscreva no canal. E aqui a gente é patriota, é louco pelo Brasil. Um abraço a todos.